Senadoras, senhores senadores, o que me traz à tribuna nesta tarde de segunda-feira, senhor presidente, é para a gente discutir um pouco sobre o que vai acontecer com o nosso país, o futuro do nosso país, com respeito à infraestrutura, com respeito às coisas que vêm acontecendo nos últimos anos no país. Lembro-me que há uns 20 anos atrás, senhor presidente, eu era agricultor, presidente de uma fundação de apoio à pesquisa agropecuária no estado do Mato Grosso, fui presidente da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, e militei durante muitos anos, antes de entrar na política, no setor em que me criei, em que tenho meus negócios e que sei que é um dos principais negócios do país. E já naquele tempo, aí uns 20 anos atrás, um pouco mais, nós já falávamos sobre o apagão logístico, sobre as dificuldades que o país teria no futuro e que, se as providências não fossem tomadas a tempo, o tempo iria nos cobrar com muito custo o que iria acontecer no país. Infelizmente, o país, melhor dizendo, infelizmente o tempo passou, o país cresceu e as ações de infraestrutura no nosso país foram muito poucas. Milhares de caminhões são construídos todos os anos, todos os meses, milhares entram todos os dias nas ruas, nas estradas, e as estradas continuam as mesmas. Saímos do sonho de fazer 100 milhões de toneladas de grãos, Embrapa, produtores, governo, não quero deixar o governo fora, não, o governo, através de financiamentos, através de BNDES, através de pesquisa, todos colaboraram e nós chegamos aos 100 milhões, depois de muito remar, já estamos aí chegando a 180 milhões de toneladas, e a gente, quando fala de toneladas de grãos de safra, nós estamos falando só de grãos. Nós estamos falando de outros milhares de toneladas de cana que se transformam em etanol, que se transformam em açúcar, que depois vão pegar as mesmas estradas. E durante todo esse período em que nós trabalhamos para fazer um país diferente, um país autossuficiente em alimentos, um grande exportador, que pudéssemos gerar divisas para o nosso país, dar a condição para que o governo criasse e pudesse manter os programas sociais que hoje são feitos e que são um exemplo para o resto do mundo, fizemos tudo isso, mas, mais uma vez, esquecemos de fazer o básico, esquecemos de fazer a infraestrutura para que tudo isso pudesse andar. E chegamos agora, em 2013, uma total confusão, onde as rodovias não funcionam mais, e não funcionam, não é porque elas têm buracos, mas também temos muitas rodovias boas, mas a quantidade de veículos, caminhões que transitam nessas rodovias tornou-se impossível de você andar. Uma viagem que você demorava uma hora, 2 horas para fazer, um determinado trecho de rodovia pelo país afora, hoje gasta 5, 6, 7 horas para fazer o mesmo pedaço, o mesmo pedaço de rodovia que nós fazíamos no passado. Então, uma carga que demorava 3 dias, 5 dias para chegar no porto, hoje são 10 dias, são 15 dias para chegar no porto. E tudo isso é ineficiência, né? Ineficiência, e que acaba gerando custo, e esse custo não fica com ninguém. Simplesmente é deficiência pura e simples daquilo que nós fizemos. Quando chegamos nos portos, as capacidades que nós temos de embarque, elas não são condizentes mais com a quantidade de produto que nós queremos mandar para fora. E aí nós temos caminhões nas filas e temos navio nas filas. E os navios custam caro, custam 15 mil a 25 mil dólares por dia, um navio ao largo esperando para embarcar a mercadoria. Então o Brasil paga pela sua ineficiência em todos os setores, mas no demurge, que é o custo de um navio parado, são
bilhões de reais por ano que vai embora e simplesmente eles vão embora. Eles não servem para nada. Até se discute, senhor presidente, senadora Ana Amélia, quando a gente deixa de transportar pelo trem, que é mais barato, é mais eficiente, mas se não temos a ferrovia, vamos pela rodovia, até aceitamos que furou o pneu, estraga o pneu, mas o dinheiro de concentrar o pneu fica com o borracheiro, fica com quem revenda o pneu, não fica com quem produz, mas fica com alguém na sociedade. Mas as ineficiências nossas do exterior, elas não ficam com ninguém, são penalidades duras, são penalidades que não tem como rever, são penalidades que não se consegue mais colocá-las de volta na mão. Então, eu concedo uma parte da senadora Ana Amélia que quer discutir esse assunto, eu acho extremamente importante, senadora. Senador Blairo Maggi, essa matéria tem ocupado parte da minha agenda aqui no Senado, até não só pelo meu estado, mas pela visão de conjunto do Brasil, e eu considero vergonhoso quando um país que é um maior importador de grãos brasileiro, como é o caso da China em relação à soja, suspende uma compra porque não foi entregue no prazo em função dos navios não terem a programação respeitada pelo atraso e pela lentidão no carregamento. E outros problemas já referidos por Vossa Excelência, que quando o governador do Mato Grosso criou um sistema de consórcio com os produtores para superar as dificuldades da área pública e aí realizar as obras necessárias para fazer asfaltamento e acesso e escoamento da produção da safra. Hoje nós ficamos ainda discutindo o tamanho do Estado, mais Estado, menos Estado na economia, e o problema não é esse, é o problema da eficiência do Estado na economia. Então, hoje estamos discutindo mais um ministério, mas mais um ministério não vai resolver os problemas, porque o ministério que vai ser criado para pequena e média empresa, ele vai depender das decisões do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento. Então, é um apêndice, porque também na agricultura, o Ministério da Agricultura não tem autonomia para deliberar sobre determinados temas, como financiamento à safra, que depende do orçamento do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda. Então, esse inchaço da máquina e a ineficiência no atendimento de demandas cruciais, que é esta logística, que não está impactando só sobre a produção agropecuária, senador Blairo, mas está sobre a indústria, sobre os nossos custos de produção, sobre todos os setores. Então, hoje, até no turismo, agora há pouco ocupei a tribuna onde Vossa Excelência está, para andar 7 quilômetros entre Gramado e Canela, 2 horas, senador, 2 horas. Não temos alternativa numa cidade em que o centro da cidade, que no Natal fica enfeitado e bonito, caminhão com toras de madeira que vão para a celulose e passam por ali, com risco para as pessoas. Ônibus não deveriam passar ali, apenas carros de passeio, para não comprometer a segurança do cidadão. Então, é um problema que pode, lamentavelmente, se agravar daqui para diante. Mas cumprimentos a Vossa Excelência, porque esse tema é inesgotável. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Exatamente, senadora, as pessoas podem estar nos ouvindo e nos vendo pela televisão, e os jornalistas que acompanham aqui no plenário podem dizer mais uma vez, não, mas está na tribuna o senador Blairo Maggi, que é agricultor, exportador, e ele está chorando pelo leite derramado pelo seu próprio leite. Não é verdade. Eu reclamo do meu segmento, pelo meu segmento, porque conheço muito bem ele. E sei que temos muitas coisas para corrigir e muita eficiência para ganhar. Mas eu também vejo os outros segmentos, senhor presidente Ataídes, as outras áreas, como, por exemplo, que a senadora Ana Amélia acabou de citar. O turismo está embolado, não tem como fazer turismo sem com que as pessoas se movimentem. Não dá para fazer turismo pela internet só olhando as coisas bonitas que o mundo tem e que o Brasil tem. Nós queremos viajar, queremos tocar, queremos cheirar, queremos participar, mas não tem mais como sair. O país, felizmente, disse eu no início, nós construímos nos últimos anos uma economia forte e essa economia ela começa a ser distribuída para toda a população brasileira, diferente do que se dizia no passado. Primeiro vamos fazer o bolo crescer para depois dividir com o povo. Não, o bolo está crescendo e está sendo dividido. Só que quem está chegando ao consumo e compra um automóvel, ele não pode mais andar nas cidades, ele não pode mais andar nas rodovias, porque tudo é lotado, tudo é trancado.
Ele não pode comprar uma passagem de avião no final de ano ou qualquer momento de festa, de férias, e pegar um avião e ir para Foz do Iguaçu, ver as cataratas, ou ir para o Nordeste, ou ir para o Rio Grande do Sul, Paraná, qualquer lugar que ele queira ir, sem antes se preparar muito psicologicamente, porque vai muitas vezes dormir no aeroporto, não consegue embarcar. Quer dizer, nós estamos clinchados, né? Literalmente clinchados, como dois lutadores de boxe que estão lutando e, de repente, eles ficam grudados um ao outro e tem que ir um juiz, tem que ir o árbitro lá e separá-los. Senão não há mais luta, não acontece mais a luta. E o Brasil está exatamente nesse ponto. Nós estamos clinchados, nós não sabemos mais para onde ir, não temos para onde ir. E na minha avaliação, eu vejo que só tem uma saída para a gente. É fazer um enfrentamento na questão de logística como se fosse um movimento de guerra. Porque nas guerras, o que interessa a quem está guerreando é a liberdade do povo. E a nós interessa no país a mobilidade do povo, a mobilidade das coisas. E simplesmente colocar a culpa nas costas da presidente Dilma não é justo, né? Ela é a comandante do nosso país, ela tem um ministério, tem o Ministério de Transportes, mas nós precisamos entender, e aí que eu queria chamar a atenção da população brasileira e dos órgãos de governo, as instituições que auxiliam o governo. Se nós não olharmos tudo isso como uma necessidade de todos, se nós não olharmos tudo isso como uma vontade nacional, como uma necessidade nacional, nós não vamos avançar. Dificilmente nós avançaremos, porque nós temos no país muitos órgãos de controles e todos eles querem falar sobre o investimento que você está fazendo. E ao quererem falar sobre eles, e talvez a legislação, talvez não, com certeza a legislação permita que eles falam, senão nós faríamos diferente. Então nós, aqui no Senado, no Congresso, temos que começar a olhar isso também. O que nós podemos tirar de burocracia, o que nós podemos aliviar o governo, o que nós podemos permitir que o Ministério dos Transportes, que o Ministério do Interior, que o Ministério, aliás, que o DENIT, que todos esses órgãos possam efetivamente colocar em prática um projeto que o governo tem. Eu tenho andado pelos ministérios, tenho conversado com os ministros, nós temos convocado ou convidado os ministros para vir até a nossa Comissão de Infraestrutura, na Comissão também de Fiscalização, e nunca vi, até agora, nesses últimos anos, alguém dizer, olha, nós não faremos isso ou deixaremos de fazer aquilo porque não temos dinheiro. Pelo contrário, o país tem dinheiro, o país tem condições de se financiar. E se ele não tem para um projeto determinado, ele pode concessionar esse projeto, pode entregar à iniciativa privada, que através dos próprios fundos que as empresas estatais brasileiras têm e precisam ter renda fixa para daqui 20, 30 anos, continuar a pagar a aposentadoria, os complementos de aposentadoria das pessoas, esses recursos podem ir muito bem para esses projetos. A presidente Dilma faz movimentos nesse sentido. Começa a concessionar rodovias, começa a pensar num novo modelo de concessionar a construção de novas ferrovias, cortando o Brasil de leste a oeste, de sul a norte, com recursos privados ou recursos de fundo, mas bancados e responsabilizados pela iniciativa privada, onde as obras são mais rápidas, as obras são mais baratas, as obras são mais eficientes e nós conseguimos avançar com mais rapidez. Então eu queria, senadora Ana Amélia, pedir para que a população brasileira prestasse atenção no que vem acontecendo. O problema da logística não é o problema do senador Blairo Maggi. O problema da logística é o problema de cada cidadão brasileiro que quer comprar um automóvel, uma motocicleta, que quer sair, que quer andar e que quer ver esse país crescer, se desenvolver. Nós não faremos sem rodovias, sem ferrovias, sem aeroportos. Os romanos se transformaram na maior potência mundial, quando foram a maior potência mundial, porque descobriram que precisavam fazer estradas, precisavam fazer caminhos para ir e vir e transportar as pessoas, transportar as riquezas. Um país que nem o Brasil ainda não descobriu isso.
Ou melhor, se descobriu, nós não estamos conseguindo fazê-las andar, fazer com que as coisas saiam do papel. E aí o que mais me preocupa, senadora Ana Amélia e presidente Ataídes, nessa sessão na tarde. Nós estamos conseguindo passar essas ineficiências que nós temos, a desorganização que nós somos como sociedade que precisa se movimentar, estamos passando essas grandes dificuldades nos momentos de melhores preços internacionais. No momento que, apesar da crise de 2008, a crise mundial, apesar dos solavancos na economia agora em 2013, com Chipre, Grécia novamente, nós estamos conseguindo passar uma economia no mundo que cresce relativamente bem e que compra os produtos não só do Brasil, mas compra produtos do mundo inteiro, e esses produtos têm sustentação, têm preço. Mas eu nunca vi nada que subisse e que um dia não descesse. Tudo que sobe um dia desce. E será natural que os preços das commodities, os preços dos produtos industrializados, semi-elaborados que o país faz, que também sofrerá diminuição nos seus preços, também será desvalorizado. E isso vale para tudo, vale do suco de laranja, para a soja, para o trigo, para o carvão, para o minério, para a geladeira que é feita, vale para todo mundo. E no momento que isso acontecer, e eu espero que demore muito, mas acontecerá, no momento em que isso for acontecer, todas as nossas ineficiências, os nossos problemas, eles serão escancarados na nossa cara e nós vamos ver milhares e milhares de empregos sendo perdidos, milhares e milhares ou bilhões de reais, até de dólares, que foram investidos em grandes conglomerados, fábricas, não poderem mais funcionar, porque será muito mais caro o transporte, o deslocamento do ponto A para o ponto B ou para o porto, do que o valor que o produto vai valer para a exportação, e obviamente ele regula o preço no mercado interno também. Então nós estamos passando por um momento bom, estamos crescendo na nossa economia, mas não estamos aproveitando para fazer aquilo que tem que ser feito, que é a infraestrutura no nosso país. E mais uma vez, sendo bem repetitivo, esse não é um assunto simplesmente da presidente Dilma, não é simplesmente do Executivo, isso é um esforço nacional, é um esforço de guerra que nós temos que fazer. A senadora Ana Amélia falou aqui, quando eu fui governador do estado do Mato Grosso, eu encontrei o estado na mesma situação que eu encontro o país hoje. E sabia que sozinho, como governador, eu não tinha recursos e eu não tinha meios sozinho de poder fazer aquilo. Tem uma ideia, senadora Ataídes, quando cheguei no governo do estado, em toda a história do estado do Mato Grosso, nós tínhamos 1.940 quilômetros de rodovias asfaltadas. Para um estado que produz 30 milhões de toneladas de grãos, significa que a grande parte dessa carga andava pela estrada de chão, pelos atoleiros, pelos buracos. Ao final do meu mandato, eu consegui fazer 4.560 quilômetros de novas rodovias no estado do Mato Grosso. Não resolvi o problema, passei perto de arranhar, passei perto de ajudar, mas foi um grande avanço. Mas esse avanço, ele não ocorreu sozinho por vontade e por determinação do governador da época. Ele aconteceu porque eu chamei a sociedade de Mato Grosso, chamei a todos e disse a eles com todas as letras que sozinho nós não íamos a lugar nenhum. Chamei a Assembleia Legislativa, chamei o Tribunal de Justiça, chamei o Ministério Público Estadual, chamei nosso Tribunal de Contas do Estado, mostramos o raio-x do que nós tínhamos naquele estado do Mato Grosso e o que nós precisaríamos fazer e o que nós queríamos fazer. Chamamos a sociedade civil organizada e principalmente aqueles que eram detentores dos recursos daquele momento, que eram os produtores rurais. E que não eram com esses preços de hoje, eram com preços praticamente da metade do que nós temos hoje, numa saca de soja, de milho, etc. e tal. E lá, os produtores rurais se juntaram, se reuniram, com a aquiescência dos órgãos de governo de fiscalização, que aceleraram o processo. Não jogaram contra o patrimônio, como nós dissemos.
jogaram a favor, ajudando, mostrando, esse caminho você não deve seguir que nós vamos encontrar uma barreira, mas essa barreira pode ser contornada por esse caminho. E assim foi com o Tribunal de Contas, assim foi com o Ministério Público Estadual, assim foi com a Justiça. Não passamos ninguém para trás, não judiamos de ninguém, não deixamos ninguém sem receber, sem ter a atenção, mas a sociedade de Mato Grosso entendeu que era necessário e foi feito. E é essa experiência que tive como governador que eu quero conclamar, quero chamar a atenção do Senado, do Congresso, do povo brasileiro, que se nós não fizermos um esforço, todos nós juntos, abrindo mão de picuinhas muitas vezes, abrindo mão de problemas políticos muitas vezes, nós vamos sacrificar o país, nós vamos sacrificar o povo brasileiro. E é chegada a hora, sim, de fazer esse enfrentamento. Caso contrário, daqui 30 anos, eu não estarei nessa tribuna, mas eu não quero que quem esteja no meu lugar, representando o meu estado do Mato Grosso, que esteja novamente aqui a reclamar daquilo que nós não fizemos nesse tempo. Ouça a senadora Ana Amélia com muita alegria. Senador, desculpa, mas é que o tema realmente eu queria reforçar exatamente que iniciativas criativas como essa, adotada por Vossa Excelência, poderiam ser reproduzidas. Agora, não podemos ficar com exatamente com essa preocupação e, às vezes, até preconceito por uma boa ideia, porque, às vezes, não é do nosso partido. É uma posição um pouco, digamos, não condizente com o que a sociedade espera da classe política. Mas eu queria voltar ainda da questão da logística, que Vossa Excelência iniciou o seu pronunciamento, lembrando que hoje os estados do Nordeste estão padecendo de uma das piores secas dos últimos anos. E eu aqui no plenário, a semana passada, vi os senadores da Bahia, senadores do Ceará, senadores de vários estados, de Sergipe, da Paraíba, falando da gravidade da situação da seca naquela região. O gado está morrendo de fome e de sede. E vi que muitos parlamentares desses estados se mobilizaram no final de semana para tentar levar o milho, que é a principal ração para os animais, do sul do país para aquela região. Senador, é muito difícil fazer essa operação. Não tem navios, não tem caminhões, porque isso tem uma programação. Então, veja só, eu estou dando esse exemplo porque se nós tivéssemos uma logística eficiente, esse problema seria rapidamente resolvido. Talvez, dando esse exemplo, as pessoas que estão nos acompanhando entendam melhor o que é essa tal logística que tanto atrapalha e impede o desenvolvimento harmonioso do nosso país. Então, por causa da deficiência de não termos navios, não termos caminhões, o milho para os animais do Nordeste não chega na hora certa e mais animais vão morrer de fome e de sede. Era essa modesta contribuição, senadora. Muito obrigado, senadora. A senhora tem toda a razão. Talvez a maneira mais simples de explicar isso é dizer, olha, pela falta da logística, a vaquinha no Nordeste vai morrer de fome. E vai morrer de fome não é porque não tem milho. Tem milho no Paraná, tem milho no Centro-Oeste, em Mato Grosso nós temos lá mais de 5 milhões de toneladas de milho sobrando esse ano. E está chegando uma outra safra agora. E nós não temos como levar. E, aliás, quero aqui aproveitar para fazer uma referência ao secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o Neri Geller, que chegou há pouco tempo, é um mato-grossense, e com a vivência que tem também, com a experiência, pediu e solicitou ao ministro, à Casa Civil, enfim, a Fazenda, e conseguiram fazer um novo modelo de leilão há poucos dias atrás, de não levar o milho a granel para o Nordeste, mas já levar o milho ensacado, onde ele já consegue chegar nas propriedades, já nas quantidades certas, e talvez a gente consiga, nesse período, agora um pouco para frente, ser mais eficiente também. Mas então é isso, a gente, quando tem gente que conhece os problemas, sabem das soluções, elas apresentam também soluções. E eu gostaria, também como membro da Comissão de Infraestrutura, lá coordenada pelo presidente Collor, de nós ampliarmos essas discussões, de nós chamarmos o empresariado brasileiro, porque a responsabilidade do que estou dizendo e dos problemas que nós temos não é só do governo. A responsabilidade é de todos nós e a experiência mostra que quando nós nos juntamos, nós unirmos as nossas forças, nós conseguimos vencer, conseguimos fazer mudanças que sejam significativas e que sejam para melhor para o povo e para a população brasileira e para o nosso país que nós tanto amamos e tanto queremos vê-lo tão grande e tão bem quanto qualquer outro país no mundo afora. Muito obrigado, senhor presidente.